Imagina um poder absurdo de um Lorde Demônio despertado batendo de frente com os subordinados mais poderosos do Rimuru. Nós não estamos falando do Diablo, não estamos falando do Benimaru. Pois é, rapaz, isso tudo aconteceu quando Carrion resolveu atacar o labirinto de Tempest junto com a Frey e deu de cara com o Zedge. Uma batalha que simplesmente surpreendeu muito todo mundo que já viu, sabe do que eu tô falando, né? Tenho certeza que você vai ficar de queixo caído também com o que rolou. Eu quero ver o seu comentário aí sobre qual é a reação que você vai ter sobre isso, hein, cara? Então segura a emoção e vem comigo pra gente entender melhor essa história toda aí. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Miras e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui do canal. E família, se liga só, foi decidido num momento que ia rolar um treinamento no labirinto pra testar a força da galera do labirinto e de quem tava do lado de fora também, né? Então, o Benimaru tinha sido informado de um plano de treinamento que seria enviado pro seu próprio lugar pra saber se o labirinto seria bom ou não, se era perigoso, se não era, tá. Todos os valores de existência informados das pessoas, né, eram completamente visíveis para geral ali. Só que os desafiantes eram Carrion e a Frey, que agora evoluíram, inclusive, assumiram uma natureza divina e o valor de existência da Frey era inferior anteriormente a 2 milhões, mas agora parece que ela conseguiu cumprir os requisitos de uma divindade. Então, tá dentro da margem de erro ali. As habilidades de resistência deles são desconhecidas, mas não tem como saber disso aí a menos que eles digam ao próprio Rimuru. Mesmo assim, essas duas pessoas, tanto Carrion quanto a Frey, despertaram para se tornar verdadeiros Lorde Demônios e são indiscutivelmente fortes. No caso do nosso slimezinho, a quantidade de magículas dele aumentou 10 vezes, mas o Carrion e a Frey não pareciam ter aumentado tanto. Ou melhor dizendo, parece que tinha diferenças individuais entre os dois. A impressão aqui do Rimuru era que o que acontece? O valor pré-evolucionário do Carrion era cerca de 700 mil e o da Frey era inferior, né, menor do que 400 mil. Supondo que ele esteja certo, a força do Carrion aumentou 4 vezes e a força da Frey aumentou 5 vezes. A diferença para o Rimuru era porque quando o Rimuru evoluiu, os valores de resistência dele eram absurdamente baixos por ser um slime. Então assim, foi daí que aumentou tipo mais de 10, 100 vezes, entendeu? Foi um negócio muito absurdo. Não se deve considerar quantas vezes o valor original aumentou, mas sim quanto ele aumentou em quantidade. Não é errado dizer quanto maior o valor de existência, maior o poder quando você está acordado. Mas agora, analisando as informações deles, as habilidades físicas do Carrion quase que triplicaram quando ele se transformou, mas provavelmente elas não dobrariam se ele se convertesse nos valores de existência. O Rimuru estava pensando que provavelmente era só um aumento específico de habilidade por um certo período de tempo. É por isso que ele acreditava que a mudança dessa forma aí não era completamente infalível, porque se você se transformasse, você acabaria ficando mais fraco depois, com a exceção ali, né, se você exceder o limite de tempo. Isso era verdade não só pro Carrion, mas também pro Gabiru e pros outros, né? Caso contrário, a melhor ideia seria manter o estado transformado o tempo todo. No entanto, ainda assim, tinham muitas vantagens na transformação, como a cicatrização de todas as feridas. Literalmente, você tinha uma recuperação total das feridas, né? O teu corpo ficava ileso, e também tinha uma recuperação total da força física. Esses exemplos são até características exclusivas dos homens bestiais, tá? Então, resumindo, depende de como você usa as suas habilidades. No caso do Carrion evoluído, cara, quão bem ele seria capaz de usar o poder dele agora? O Rimuru estava planejando que o Carrion e os outros testassem a sua força ao máximo, no ambiente do labirinto, onde ninguém morre, tá ligado? Se morrer seria revivido. Essa parecia ser uma combinação muito interessante para eles. E o Benimaru enfrentou primeiro o Carrion e depois o Rimuru veio para ver o resultado. Como a Ciel mesmo explicou, foi o Carrion quem se moveu primeiro. No momento em que ele levantou a sua arma e usou a sua maneira mais fluida, todo o corpo do Carrion se transformou em luz. Não era uma metáfora não, tá? Era simplesmente uma partícula real que atacou o Benimaru. O Carrion chamou isso de Burst Core, que era um canhão de partículas ilusórios focado na difusão, que poderia transformar o seu próprio corpo em partículas que perfuravam o inimigo. Isso significa que o Carrion também despertou e adquiriu características de forma de vida espiritual, uma forma acima do normal, né? Também era algo compreensível que a luz que seguiu o Benimaru tivesse engolido ele, tá ligado? Só que no momento em que essa partida começou, o Rimuru ficou com calafrios, ou melhor dizendo, ele sentiu que seria perigoso para o Benimaru. Então ele fez o quê? Decidiu que esse não era o momento de se esperar para ver. Eu não pago para ver pro meu subordinado ser derrotado. Daí ele foi lá e ativou o Hit Raise. Hit Raise do Benimaru era basicamente um poder que só poderia ser chamado de segredo final do Form Hide.
Basicamente ele impedia que qualquer ataque pegasse nele, e isso só funcionaria se você tivesse a habilidade final em cima dela, e era o caso, né? Só que, cara, se isso aí não tivesse sido ativado, com certeza o Benimaru teria perdido no primeiro movimento contra o Carrion. Afinal, o Carrion incorporou uma velocidade várias centenas de vezes mais rápida do que a velocidade do som, comparável até com o ataque de super velocidade da Velgrind, tá ligado? E a gente sabe que a Velgrind quebrou essa barreira do som há muito tempo. A evasão do ataque pelo Benimaru foi incrível, mas não tinha nada que ele pudesse fazer se tivesse sido rastreado de lá. Basicamente foi por causa dessa habilidade final, o Hit King Amaterasu, que ele foi capaz de suportar tudo. A intuição dele e a habilidade máxima foram diferentes entre a vitória e a derrota. Depois disso, era uma questão de tentar conquistar o labirinto para poder ver aonde ele conseguia chegar, né? Até onde tanto o Carrion quanto a Frei poderiam ir. Se eles quisessem testar a força, essa era provavelmente a maneira mais rápida e mais eficaz de se testar. Então, cada um começou no nível 50, e individualmente, primeiro foi o Carrion. O poder que afetou o Benimaru era algo sério, e ele continuou fazendo bons progressos. O 60º nível foi liberado facilmente devido à ausência do Gadra, embora nesse ritmo, mesmo que ele estivesse ficando do jeito que ele estava, ele teria derrotado o Gadra, né? De qualquer forma, o Carrion estava forte mesmo. Foi assim que o impulso imparável do Carrion foi levando ele mais pra cima. E ele também lutou contra o Adalman e os outros que estavam em volta de ajustar o círculo de transferência mágica como um teste da sua habilidade. Como resultado até dessa batalha, ele derrotou facinho o Adalman. Isso mesmo que eles fossem 3 contra 1, tá? Porque tava lá o Adalman, tava os subordinados do Adalman que lutaram contra ele e não teve jeito. Isso não foi algo surpreendente ainda assim. Ele tava usando o Burst Roa pra liberar. Então, cara, o Adalman e os outros não tinham nem tempo de tomar contramedidas para lutar contra ele, era algo muito rápido. O Vente atuou como escudo, o Albert tentou lá usar o guarda florestal e o Adalman, né, tentou atacar, só que essa combinação desmoronou quando o Vente foi derrotado pela primeira vez ali pelo primeiro ataque. O Carrion então foi atrás do problemático Adalman, deixando só o Albert para trás. A maneira como ele lutou era uma reminiscência de um leão que tava querendo caçar sua presa, tá ligado? Com tudo. E de fato o Carrion é um leão. Acontece que o Burst Roa do Carrion foi incrivelmente poderoso nessa batalha. O Adalman tinha um atributo de luz, só que o Carrion também era de um atributo de luz. Não tinha tanta diferença entre eles, então era só uma questão de força simples. Quem era mais forte venceria essa batalha. Já dá pra imaginar, né? O interessante de notar aqui foi que o Adalman tem uma habilidade definitiva. O Carrion não parece ter uma habilidade definitiva, uma habilidade final, nem tem equipamento de nível mítico. Então como que ele conseguiu vencer o Adalman? É simples, meu pequeno gafanhoto. No caso do Carrion, ele também tinha algumas características e uma forma de vida espiritual, como a gente tinha comentado um tempinho atrás, que ele evoluiu para forma de vida espiritual. Então a força de vontade dele deve ter sido capaz, com certeza, de rivalizar com o poder supremo. Em outras palavras, para ficar mais simples, o Carrion tem mais poder ofensivo que a barreira multicamada reforçada do Necronomion do Adalman. E aí ele perfurando isso aí, ele acabou destruindo o Adalman tranquilamente. O próximo oponente que ele enfrentou, né, o Carrion, foi a Kumara, a nossa querida raposinha, né? A Kumara queria lutar até primeiro, então o Rimuru deu permissão a ela, e faz sentido, porque o Zejon é mais forte do que a Kumara, então ele teria que segurar um pouco mais, né? Talvez seja até melhor dessa forma. E a Kumara não tinha mostrado as suas bestas caudais ainda, estava fazendo tudo isso desde o início. Ela tinha ouvido a notícia da derrota do Adalman e dos outros, só que parecia estar entrando numa batalha sem ouvir os detalhes do seu inimigo. E tem uma grande diferença entre saber o que o inimigo está fazendo e não saber nada. Pô, tu entra numa vantagem muito grande se você souber quais são os ataques que ele está dando. No entanto, cara, ela até ousou desafiar o inimigo em igualdade de condições. O Carrion era superior em valor de existência, só que a Kumara tinha habilidades da Final Beast King Bahamut. Novamente, o Carrion fez o primeiro movimento com a Burst Roa dele, e dessa vez tiveram vários flashes de luz visando a Kumara em todas as direções. E a Kumara, por outro lado, começou a voar no céu, invocando o domínio da gravidade. Isso fez com que as luzes se dobrassem ali devido à supergravidade, e o ataque do Carrion só perfurou a perna da Kumara, não conseguiu atingir ela completamente. E assim, essa não foi uma evasão pretendida da Kumara não, tá? Foi só uma sorte dela de ter conseguido fugir. É por isso que ela contra-atacou e priorizou sua própria recuperação nesse momento. Ou, por exemplo, ela poderia substituir pela perna de uma besta com uma cauda. Isso a gente não sabe. As bestas de cauda podem ser ressuscitadas pela magia da Kumara, então seria difícil desativar a Kumara como um oponente do mesmo nível. E o Carrion, que falhou no seu primeiro ataque, se materializou nesse momento.
O estado de partícula, que parecia ser invencível, ainda tinha um limite de tempo para ficar, e parece que ele não poderia ser usado várias vezes seguidas, e o Carrion não perseguiu Akumara então, só que ele manteve a distância e usou o seu White Tiger Blue Dragon Strike, que é uma outra habilidade muito roubada. Akumara desceu para atacar o Carrion e desencadeou um ataque de perfuração nele, só que o Carrion respondeu concentrando o seu poder no Dragon Strike e desencadeando o Burst Roar de novo. Foi Akumara quem venceu o confronto, dessas habilidades, isso porque o canhão de partículas fracassou, e o Dragon Strike do Carrion simplesmente quebrou. Akumara estava orgulhosa da vitória e tentou acabar com o Carrion de uma vez por todas, só que isso não era para ser, não era para acontecer. As palavras do Carrion chegaram tarde. Depois que o coração da Akumara foi simplesmente destruído, a arma do Carrion foi quebrada. Mas não quebrada completamente. Os fragmentos foram controlados pela vontade do Carrion e se tornaram partículas e perfuraram a Akumara por trás. O jogo foi ganho de uma forma incrível. O Carrion não foi tão ingênuo a ponto de não deixar a guarda baixa aqui, dele simplesmente largar tudo. Ele terminou impiedosamente com a batalha com o Burst Roar contra a Akumara, que parou de se mover nesse momento. E assim que o Carrion ganhou, essa demonstração de proeza dele fez com que todos se sentissem muito arrependidos por eles mesmos. O Carrion parecia estar ficando cada vez mais sofisticado no seu estilo de luta, ele estava melhorando ainda assim. Se a Akumara tivesse assumido antes do Adalman, as chances teriam sido mais prováveis de serem revertidas. Foi assim que o Carrion se desenvolveu. O Rimuru até chegou a cogitar ser um perigo para o Zejon, só que não é, cara? Ao mesmo tempo não dava para imaginar o Zejon sendo derrotado. Quando o Rimuru viu o que aconteceu lá, que veio a surpresa para todos. A batalha foi simplesmente instantânea. Você deve estar achando que o Zejon perdeu, Não perdeu não, cara. Antes que o Carrion pudesse se transformar nas partículas, ou melhor, imediatamente depois que o Zejon sorriu para ele, acabou. É como se fosse uma ilusão. Todo o corpo do Carrion foi picado em pedaços. Uma morte instantânea que ele tomou. Nessa hora é que veio a grande pergunta. O que o Zejon realmente é, cara? Desse mundo esse bicho não é. Pra ser honesto, é quase que um milagre que o Benimaru tenha sido capaz de vencer o Zejon. Se ele tentasse agora, provavelmente não conseguiria ganhar. E ele assumiu isso pro Rimuru também. O Benimaru falou isso. Ele poderia ter sido modesto, mas se o Benimaru, que odiava perder, estava dizendo tanto isso, então o Zejon realmente era alguém excepcional. Se o Zejon tivesse sido derrotado aqui, teria, lógico, o Rimuru ia exigir uma revisão fundamental do sistema de defesa e tal, só que na verdade foi a vitória mais completa que ele já teve em toda a história de Tensei. Mas ele não parecia satisfeito com isso, dizendo que isso não tá nem perto de chegar ao que o Rimuru pode fazer. Pra tu ter uma noção, o cara é tão bravo e nem se considera tão bravo assim. Nessa hora o desafio do Carrion acabou. Então nós vemos diretamente a Frei, que também derrotou o Adalman e os outros, muito tranquilo, muito de boa. O Rimuru até achava que o Adalman e os outros iam ganhar dela, pelo fato deles estarem na vantagem do 3 contra 1 mais uma vez. Só que o lance, cara, é que a Frei era muito incompatível. Como assim? Cara, ela era tipo um counter do Adalman, porque a interferência mágica da Frei simplesmente bloqueou a magia completa do Adalman. E a razão para a derrota foi isso, porque ela interrompeu o padrão ofensivo dele e permitiu que a Frei controlasse o ritmo da luta. Para ser até mais simples para vocês entenderem, um círculo de 50 metros no raio ao redor da Frei se tornou uma área anti-magia, bloqueando os movimentos das magias. Basicamente, como a onda de interferência era muito mais poderosa do que a dos Caríbides, ela também bloqueou o Necronomion do Adalman. Já era. A propósito, a Frei também tinha divindade agora. Como a divindade parece ser uma característica que só pode ser adquirida por uma forma de vida espiritual cuja vida útil expirou, não foi surpresa que a Frei tenha sido capaz de competir com a habilidade única do Adalman. Pelo contrário, tinha até uma possibilidade de que a Frei pudesse ter adquirido uma habilidade definitiva também. Nesse ponto, o Adalman mudou para a Holy Magic, a Holy Magic Canon, como uma principal ferramenta que ele tinha, só que não foi um movimento decisivo. O problema era que a Frei podia voar, então ela conseguiu vencer com um movimento de pulso. Era simples, ela se aproximou do Vente que estava agindo como escudo e agarrou ele com as garras dela. Tá, o que tem a ver as garras dela? Esse é outro problema, cara, porque as garras da Frei, elas interrompem a magia do corpo. É como se elas fossem um inimigo natural de um monstro. Uma vez que elas tocam, agarram uma pessoa, é como ter todas as suas habilidades mágicas sugadas, bloqueadas completamente por ela. E as garras da Frei eram definitivamente um nível mítico muito perigoso. O Vente foi destruído por dentro e deixou o campo de batalha. Depois disso, a Frei mudou sua estratégia para quê? Batalha de longa distância. Como o Adalman e o voo da sua equipe foram bloqueados, eles só podiam ser atacados de forma unilateral por ela no ar de cima. O Albert, impaciente com isso, até saltou e apontou para Frei para tentar bater nela por cima. Só que era exatamente o que a Frei queria. Título de rainha
Rainha do Céu não foi perdido sobre o Albert ali. E ela não ganhou isso à toa, né? Ele também estava espalhado pelo céu agora. Assim, o Adalman era o único que sobrou. Só que não tinha chance de vencer de forma alguma. Infelizmente, ele foi forçado a perder antes da Frey. A Frey também passou para o próximo oponente, que foi uma batalha contra a Kumara. Ela foi quase igual ali as duas em força, só que a Kumara não era divina. Além disso, a jogar pela maneira, né, como ela acabou com a luta com a Frey, tinha bastante experiência em combate. E ela mesmo disse que era mais fraca do que os 10 Lords Demônios, mas parecia que estava sendo modesta. Era uma batalha onde a experiência contava e muito ali, tá ligado? Foi uma ótima batalha, inclusive. É porque, assim, elas lutaram 3 dias inteiros e as duas deram tudo de si. Daria até pra chamar de empate, só que o vencedor, óbvio que foi a Frey. O espírito indomável de nunca desistir da vitória é importante, mas no final das contas é a inteligência que conta. E quando você tem um oponente forte, é importante enganar o seu oponente sobre a sua força. A razão para derrotar a Kumara foi que ela julgou mal a força restante do oponente. E aí acabou que a Frey levou a melhor. Agora, entra no desafio do Zerjon. Será que ele conseguiu derrotar ela de novo? Porque, pô, se a Frey tava ali a pá com a Kumara, ela tava fadada a perder contra o Zerjon. Pareceu até pro Rimuru que a Frey, que tinha evitado uma briga com o Benimaru, não participaria de uma briga com um resultado tão óbvio assim. Que, pô, se o Carrion era mais forte que ela e foi destroçado, imagina a Frey. Só que na real, cara, ela não lutou contra o Zerjon, ela lutou contra a Pito. Foi uma boa partida, né? Só que a Frey venceu por um deslizamento de terra, digamos assim. De qualquer forma, agora o Rimuru sabia do que a Frey era capaz. E ele podia ver que os defensores de Tempest, eles tinham que trabalhar mais. Alguns, outros, né, como o Zerjon, estavam em perfeitas condições. Deve ter sido um choque pro Adalman e pro seu grupo, que tiveram que sofrer uma série de derrotas assim, que voltaram pro seu próprio país, né, do meio do seu trabalho. De qualquer forma, o Rimuru esperava que eles fossem gratos por essa não ter sido uma verdadeira batalha e usar essa experiência que eles tiveram ali no futuro para batalhas de verdade. E agora o Rimuru já tinha completado a dívida dele com o Carrion e com a Frey. Isso também foi graças a Ramírez, então ele teria que agradecer a Ramírez mais pra frente. Cara, eu acho engraçado porque, olha só, essa experiência que eles teriam que adquirir ali é até interessante da gente falar, porque durante a história inteira, eu acho que eu quase não vi o Adalman ganhar uma batalha, tá? Praticamente todo mundo que invade o labirinto derrota o Adalman. Tadinho, o bicho vira um saco de pancada ali e, pô, não dá pra fazer nada, tá ligado? Mas, no final das contas, eu acredito que uma hora ele vai mandar a boa e a gente firme pode estar torcendo por ele ficar mais forte. Depois de acabar isso tudo, a gente bota fim no treinamento do labirinto contra os poderes dos Lords Demônios. E vou te falar que simplesmente foi um treinamento incrível. Ver como todos melhoraram em questão de combate e ainda mais ver o Zerjon no nível acima de um Lorde Demônio verdadeiro desperto, cara. Ainda por cima é uma coisa surreal. Realmente, esse Visoron tá surpreendendo mais e mais a gente. Eu achei que, tipo assim, a gente já viu o nível de poder até lutando contra Anjo Primordial, né? Quando ele meteu a pancada lá no Dino. Só que, cara, o Zerjon criou um poder, criou uma... Eu diria que ele pode chegar até no nível mais forte do que o Rimuru nesse momento, cara, dependendo de como ele esteja mesmo. Mano, é muito absurdo, apesar de que o Beelzebub também dá pra engolir tudo, tá? Bom, no momento atual, o Zerjon, da história, né, o Zerjon seria o mais poderoso, né? O Diablo fica mais forte mais pra frente, mas no momento atual, ele tá muito roubado. Então, se você curtiu esse vídeo, capricha naquele joinha aí, mano. Dá aquela ajuda pra gente que Tensei merece o teu like. Ele merece o teu joinha, rapaz. E não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho também, que eu sei que você quer acompanhar mais. Porque eu tô aqui, a sinergia, eu tô sentindo que tu quer acompanhar mais. Por isso que eu sempre trago mais de Tensei aqui no canal. E se você ainda não tá inscrito, cara, porra, não perde esse tempo. Tá esperando o quê? Manda bala aí, mano. Tamo junto sempre, família. Aquele fortíssimo abraço pra vocês. Muito obrigado por mais um vídeo. Vocês moram no meu coração. Beijão e até a próxima. Valeu!